Boa noite, galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Lucas Rosa Vieto. Eu vim falar um pouquinho sobre a família Orquidácea para vocês, né? A minha paixão, né? Na verdade, da família Orquidácea. É, eu vou fazer pequenos vídeos, né, para vocês e falar um pouquinho sobre como é o cultivo dela, né? Que é a rega, o plantio delas, quais são as espécies, os habitats e onde podemos colocar nas casas, né? Para cultivar, né? Porque muitas casas não têm um orquidário próprio, né? Assim, seria o local próprio para colocar as orquídeas, né? Então, vou fazer esses vídeos aí. Espero que vocês também passem a cultivar essa paixão também, né, sobre a família Orquidácea. E, e espero que vocês curtem, né? Boa noite, galera. Vim falar um pouquinho sobre a família Orquidácea, né? A família Orquidácea é formada por mais ou menos 35 mil espécies, onde mais ou menos 3.500 espécies são brasileiras. Possui mais ou menos 70 mil espécies artificiais e naturais, onde esses íris artificiais são plantas que nunca existiriam na natureza, né? Pois, por exemplo, seria como se pegasse uma planta da Mata Atlântica e cruzasse com uma planta que seja compatível lá com o bioma amazônico. Esse daí resultaria num híbrido primário artificial. Já o híbrido natural são aqueles que podem ocorrer na natureza, né? Que, por exemplo, uma planta que vegeta no Paraná, na divisa do Paraná com o São Paulo, né? Por exemplo, você pegar o inseto pegou a polina de uma planta no Paraná e levou para uma planta que seja compatível lá em São Paulo e ali ocorre o cruzamento, a qual gerará um híbrido primário natural. Agora vamos falar um pouquinho sobre os grupos, né, que essas plantas são divididas, né? As epífitas, as terrestres, e as saprófitas e as aquáticas. Vamos falar um pouquinho sobre as epífitas, né? As epífitas, elas vivem sobre as árvores, né? A qual elas ficam ali para poder, elas evoluíram ali para poder captar aquela luminosidade que existe naquele local, né? Pois onde elas vivem são em florestas tropicais, né? Essas florestas tropicais normalmente têm uma competição por luminosidade extremamente grande, né? Então, para evitar essa competição, elas se adaptaram a viver sobre as árvores. E também para fugir dos patógenos, né, que normalmente existem na Terra. Ali, né, nessa árvore, né, ela espalhará suas raízes pelo tronco, né, para ter uma maior superfície, né, de contato, a qual ela aumentará a sua capacidade de
de absorção de nutrientes e de umidade, pois assim, com a chuva, por exemplo, ela vai receber aquelas fezes, os insetos, outros seres vivos que estavam se decompondo em cima daquela árvore lá. Ela vem com a chuva até as raízes, ficam depositadas ali, e aquela epífita ali, aquela orquídea epífita, ela vai começar a retirar os nutrientes daquele ser vivo e da água também, da chuva. Essas raízes das epífitas, elas são mais especializadas, né, para fazer conseguir essa captação de umidade também do ambiente, né? Qualquer umidade, por exemplo, o ar mais úmido que vier, ela consegue captar um pouco de umidade ali, do ar que chegou até elas, né? Geralmente elas também ficam meio que associadas também às bromélias também, né? Porque daí ali ela também mantém uma umidade maior para elas também. São plantas que têm um vegetal de médio porte, né? O grupo normalmente tem um porte vegetal médio, né? Média pequena, né? Com algumas exceções, né? Que podem ficar bem grandes, né? Mas a sua maioria é médio porte mesmo. Agora vamos falar um pouquinho sobre as rupícolas, né? As rupícolas são plantas que vivem sobre rochas, né? Onde essas rochas, primeiramente, elas devem ser colonizadas pelos músculos, né? Para poder manter uma camada ali de proteção para ter umidade, para receber essas plantas. Essas plantas, assim que elas já começam a se instalar ali, elas começam a emitir essas raízes até as fendas dessas rochas. Onde essas fendas dessas rochas, ali ela mantém uma maior umidade e nutriente, né? Porque ali ficam fezes de animais, insetos que morrem e outros animais também que morrem e ficam nessas fendas. Então ali ela consegue ter uma captação mais por mais tempo, né? Ter uma nutrição melhor, ter uma nutrição um pouco melhor, né? Normalmente essas plantas elas não têm um vegetal muito expressivo, né? De pequeno porte. A maioria dos vegetais das rupícolas, das orquídeas rupícolas, são de pequeno porte, né? Pois pelo simples fato de que esse ambiente ele é praticamente inóspito, né? Não tem uma diversidade grande, né? Tanto de animais quanto de plantas, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre as terrestres, né? As terrestres são aquelas plantas que vegetam em camadas de serrapilheira normalmente, né? A maioria desse grupo, né? Vegeta nessa serrapilheira, que são restos de folha, pode ter animais, mamíferos, aves,
fezes de animais, insetos, pomo de minhoca também tem ali, e outros seres vivos que fazem os seus dejetos ali e que enriquecem esses nutrientes, né? Esse solo, na verdade. É, Normalmente essas plantas elas vivem em lugares que tem esse solo ele retém mais umidade, né? Então essas plantas terrestres elas já são mais acostumadas com umidade mais frequente, né? Só que normalmente elas não recebem essa umidade diretamente nas folhas, né? Porque os outros vegetais, como elas vivem normalmente dentro das matas mesmo, né? Elas vivem. E então elas vivem sobre a sombra das outras plantas, as outras plantas de maior porte. Então essas plantas de maior porte, elas fazem elas fazem um guarda-chuva, né? Uma espécie de um guarda-chuva, a qual essa água cai sobre essas plantas e vai caindo aos poucos até o solo. E nesse solo aí que essas plantas captam essa umidade e os nutrientes, né? que caem nesse solo. Então, essas plantas normalmente elas têm um vegetal de médio porte a grande, né? A maioria delas. É, é, Normalmente essas plantas elas possuem períodos, né, de, de dormência também, né, porque tem períodos que essa floresta, por mais que seja mantenha a umidade, tem períodos que ela é mais não tem essa umidade extremamente altas, né? Como as épocas de chuva realmente, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre as saprófitas, né? As saprófitas são lugares que essas saprófitas elas vivem em solo, onde esse solo não elas vivem debaixo do solo realmente, né? Então e elas não fazem não necessita da luminosidade, né? Porque elas não têm folha, né? Então não tem como fazer receber a luminosidade, né? A captação de luminosidade. Então essas plantas elas são extremamente dependentes de associações com fungos, né? Onde esses fungos que vai fazer vai trazer vai fazer o alimento para essa orquídea saprófita, né? Então ela vai pegar os nutrientes que tem ali naquele solo, que normalmente são de animais que se decompõem ali, e de vegetais, fezes de aves, de outros animais, né? Que elas vão captar e esses fungos vão processar, digamos assim, esses nutrientes e trazer trazer até essa orquídea. Normalmente elas são plantas que só tem o bulbo, o pseudobulbo, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre as plantas aquáticas, né? As plantas aquáticas, por mais que nós digamos que elas, por mais que esse grupo tem esse nome, né? Na verdade elas são terrestres. Isso mesmo, elas são terrestres. Só que esse terrestre não. Esse lugar terrestre, elas têm esses pseudobulbos na Terra,
né? Só que essa terra, ela em grande parte do ano, né, ela fica com uma lâmina de água, né? Onde essa lâmina de água ela vai fazer, vai trazer os nutrientes para essa planta, onde esses nutrientes podem ser fezes de peixes, de anfíbios, de aves também, de outros animais. E que vão trazer esses nutrientes que que vai nutrir essa planta. Né? É, essa planta não tem um vegetal muito grande, né? Sim, perto das epífitas e das terrestres, né? Mas perto não tem um vegetal tão grande perto desses dois grupos. Né? Mas esse grupo ele só ele é formado por uma espécie só, né? Que é a Rabenaria repens, que é uma esses dois últimos grupos que eu falei, que são as saprófitas e as aquáticas, são plantas que em cativeiro, né, que é o que normalmente é falado em excito, né, excito, né, que é o cultivo fora do ambiente, né, é extremamente extremamente não, é quase que impossível de se fazer em ambiente excito, né? Excito, pois por essas peculiaridades, né, que essas plantas exigem. Agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre as espécies que tem aqui, né, com flor, né, neste momento. Aqui tem uma Cattleya cernum. Essa é uma planta brasileira. Ela é da Mata Atlântica, né? Ela praticamente tem no bioma todo, né? Essa daqui é uma Cattleya breve pedunculata. Essa daqui ela tem mais lá pro norte do país, né? Mais pra parte norte do país. Da Mata Atlântica também, né? Aqui tem uma planta terrestre, né? Essa daqui é a Firestone erville. É uma planta asiática, né? Aqui tem uma rupícola. Uma rupícola. Vocês estão percebendo o porte dos vegetais? Como que é bem expressivo, né? E esse daqui é o híbrido natural. Esse é um híbrido natural. Que também é na verdade ela tem no bioma Mata Atlântica, né? E acho que uma parte acho que no Cerrado, se não me engano. Essa daqui é uma das características das orquídeas epífitas. Ó, tá vendo? Elas emitem essas raízes aqui para poder captar melhor a umidade do ambiente. Tá? Por hoje é só, por hoje é só, e
mais pra frente vamos fazer mais algum vídeo para para esclarecer ó, algumas coisas para vocês, tá bom? Boa noite, Pietro. Eu vim falar um pouquinho sobre como começou o meu hobby, né, de cultivo de orquídeas. O meu hobby ele começou a partir de quatro plantas, né, que na verdade meus pais ganharam, né. E daí eu fiquei meio intrigado, assim, né? Como assim uma planta que você só coloca ali naquele material ali e daí só joga água de vez em quando e de boa. Eu fiquei assim, não, eu devo procurar alguma. Deve ter algum tratamento melhor, né, para dar para essas plantas aqui. E daí eu fui procurando pessoas, né? Fui atrás de pessoas para poder que fazer esse cultivo há mais tempo, para poder dar as dicas para mim, né? E daí eu fui um dia eu fui com meu pai na feira, né? E daí vi que tinha uma senhora fazendo uma venda de orquídeas que ela comprava de um outro orquidário e fazia a revenda ali, né? Sim, levava para casa dela, né? Pro lugar que ela tinha o cultivo de orquídeas lá e fazia a reprodução lá, uma das reproduções, na verdade, né? Para poder revender uma parte depois, né? E daí eu fui conversando com ela para ela tirar umas dúvidas, né? Como que era o plantio, que adubação que deveria fazer, né? E dela foi falando para mim as adubações, o plantio e tal. E também vi uma reportagem também, né? Falando sobre as epífitas, né? Que elas são as plantas que chegam, são os últimos seres, né? Que chegam em uma floresta, né? Pelo simples fato de que ela necessita de árvores grandes, né? Ou a boa parte delas necessita de árvores grandes, né? Para poder vegetar, né? E também outra coisa também que atraiu também foi as suas cores, né? Cores, seu tamanho também. Cada uma é extremamente diferente uma da outra, assim, digamos, de vegetação e de flor, né? Só que e daí isso que isso que foi uma essas três foram as atrações, né, digamos assim, sobre as orquídeas, né? Porque naquele tempo, né, aquelas quatro plantas que meus pais ganharam, elas vieram no Xaxim, né, pelo tempo, porque naquela época, né, tipo, uns 15, 16 anos atrás, mais ou menos, eu utilizava muito o Xaxim, né? E é isso daí, galerinha. Muito obrigado.